comparecimento na convocação da reunião extraordinária. A pauta referente àquela reunião está sendo dadas tratativas junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos. A doutora André estava acabando de me passar uma situação aqui de momento, e nós estamos tentando superar as interpretações que ocorreram naquele momento, para que não haja enfrentamentos que não sejam pertinentes à questão jurídica e administrativa do procedimento aqui, não vá para a pessoalidade, e eu devo estar trazendo o texto daí já acordado com o jurídico final, passar para os conselheiros com antecedência, e aí eu vou reiterar a leitura dos senhores conselheiros, para que a gente chegue aqui no dia e faça só a leitura, se tiver destaque na hora, destaca, voto, destaque ou não, e a gente rapidamente, é um tópico tão básico e rápido para a gente votar, né? Mas ele é imprescindível e importante para o regulamento das atividades das câmaras técnicas, para que os seus presidentes e os seus coordenadores e os seus relatores não fiquem sozinhos com as responsabilidades das deliberações da Câmara. A gente tem que organizar o procedimento das câmaras também, esse é o objetivo, tá? Então, seguindo a nossa ata, nós temos como primeiro item da pauta a aprovação da ata da reunião 175, ordinária do Conselho de União de Campinas. Os conselheiros que forem favoráveis à aprovação da pauta, por favor, manifestem-se. Favoráveis à aprovação da ata da 175ª reunião ordinária do CONDEM. Então, vamos lá. Contrários? Abstenções? Nós temos 14 membros presentes. Fechou. Então, ok. Abstenção. Muito obrigado. Passando para o segundo item da pauta, eu entro na palavra da presidência e eu tenho na sequência. Estarei convocando esta semana uma reunião de uma comissão especial para a revisão da Lei 10.841, de 24 de maio de 2001, que dispõe sobre a criação do sistema de administração da qualidade ambiental e de proteção dos recursos naturais e animais do Conselho Municipal do Meio Ambiente e da outras providências. A nossa legislação, como eu antecipei aqui, ela está demandando essa revisão. Nós estamos com entidades que pediram para sair do Conselho do Meio Ambiente, foi o caso da CETESB, foi o caso do consórcio do PCJ, e nós temos que, primeiro, dar a paridade adequada ao Conselho. Nós estamos também na revisão do plano diretor com uma alteração em relação à estrutura administrativa do município, então as macrozonas elas deixam de existir e passa a ter uma outra nomenclatura na nova proposta, né? Esse item já é concordância das pessoas, mesmo na fase de prognóstico, é concordância, porque é um fator só de ordenamento administrativo. E houve uma sugestão por parte da doutora Andréa Struckel, da Secretaria do Verde, no sentido de nós adotarmos um regramento por bacias hidrográficas, porque nós já temos com o plano de recursos hídricos essa divisão territorial muito bem mapeada. E o Conselho de Meio Ambiente não seria mais ideal nós conseguirmos internalizar essa representatividade do Conselho através das bacias hidrográficas, porque tem tudo a ver com a questão ambiental. É muito importante que a gente faça esse debate com uma certa urgência, então eu peço, Seba, mais uma vez eu reitero, que você, por favor, dentro das suas atribuições lá na Sanasa também, que eu sei que você tem, não sei como é que está aí, você está como representante da... você não está representante daqui hoje você não está, então... então tá. Mas eu convido você, como... Você não está no conselho agora, nesse momento. Então, mas eu convido... A gente pode convidar membros renomados e outras pessoas que tiverem experiência já em estar conosco. Eu pediria para o Seba, até pela sua relação partidária com o partido do prefeito. Esse assunto é um assunto que vai precisar de uma pessoa que tenha uma interlocução com as lideranças dentro da Câmara de Vereadores, porque ela vai para lá depois também.
E aí eu faço esse apelo a você, Sebastião, se você não nos daria esse apoio, acho que vai ser muito importante, tá? Para a gente poder fazer essa coisa andar aí e não tá tendo as divergências que vinham acontecendo, tá bom? O secretário Rogério Menezes já assumiu a responsabilidade também sobre isso, e é fundamental. Hoje o Conselho de Meio Ambiente, todas as decisões dele, está sujeito a questionamento na Justiça, porque nós não estamos dentro da regra. Há uma tolerância por parte do Ministério Público por saber que nós estamos discutindo, que a gente já fez a revisão do regimento interno e que a gente ia colocar na sequência a revisão da lei. Foi instituído, inclusive, o processo, e aí veio a eleição, etc. A gente não teve como dar sequência. Então, eu vou estar, a partir dessa semana, fazendo uma convocação, é aberto aos demais conselheiros, mas eu pediria necessariamente, então, estou convidando o Sebastião, o Dr. André Struckel, nós vamos comunicar a Secretaria em tempo hábil, as presidências das câmaras técnicas, o professor Mário, sem dúvida nenhuma, são fundamentais nesse momento, tá? E certamente o representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos vai receber formalmente o convite, e nós vamos dar andamento nisso para o quanto antes a gente trazer a pauta de um texto de lei, aprovar no CONDEMA a anuência da concordância com esse novo formato, e o prefeito poder encaminhar com o decreto dele, passa pela Câmara e a gente coloca a ordem de uma vez por todas na reestruturação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas. Item 2, eu faço uma proposta. Nós não temos ninguém da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental aqui. Quem é da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental? O professor, a Tereza, mas o presidente não está e nem o relator, né? Quem é o presidente mesmo? Doutora Pia. A doutora Pia. A OAB deve chegar aí, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou estar encaminhando o pedido da presidência para a Câmara Técnica se debruçar junto da presidência para que a gente encaminhe um projeto para o fechamento do zoológico do Bosque do Jequitibás, com o direcionamento das espécies felinas e demais para reservas ambientais adequadas. Existe um novo projeto, inclusive, que já foi aprovado, com uma experiência bacana no Brasil, com reintrodução, inclusive, dos grandes felinos, e a ideia eu já fiz alguns contatos, então eu queria que a Câmara Técnica de Planejamento trabalhasse tudo isso. Aí as universidades seriam muito importantes nesse momento, talvez não seja a área específica do departamento que vocês representam, professoras, mas talvez a área de biologia, veterinária, daquelas universidades que estão aqui presentes, se tiver, seria interessante estarem também contribuindo, porque a ideia é a gente sugerir que o bosque se transforme num jardim botânico, ele tem todo essa estrutura já vegetal lá importante, e que a gente sucumba com o zoológico, que é um absurdo o Brasil ainda adotar esse sistema de zoológicos, tá? Por último item, eu vou enviar então um convite aos senhores para participar da reunião. Próximo item de pauta, eu tenho... nós estamos com o projetor, secretário executivo, podemos colocar a petição o Conselho de Meio Ambiente de Campinas, temos o Conselho de Meio Ambiente de Campinas, o Conselho de Desenvolvimento Urbano de Campinas, o Conselho Gestor da APA Campinas, tá? E o Conselho de Saúde. Aliás, 2 dos presidentes passarão para assinar ainda aqui na nossa reunião essa petição. Se manifestaram na reunião oficial de audiência pública do Conselho das Cidades referente à questão da apresentação dos prognósticos do plano diretor e a convocação para as reuniões que estão agendadas. Nós tínhamos 4 reuniões agendadas no cronograma da Prefeitura para discutirmos as propostas para o plano diretor e os cadernos de subsídios. Toda a sociedade, de uma forma geral, se manifestou, o próprio poder público e os técnicos da administração pública têm essa consciência. O senhor prefeito Jonas Donizete tem a preocupação, junto da Câmara de Vereadores, unicamente, num primeiro momento, de cumprir a lei do Estatuto do Estatuto das Cidades, que em seu artigo 52, em algum momento ele coloca a dúvida sobre a improbidade administrativa
que estaria sujeito o prefeito e a Câmara de Vereadores no caso do não cumprimento dos prazos na aprovação. Nós fizemos uma consulta, o doutor Giovanni, os senhores bem sabem, nosso vice-presidente, ele é oriundo da promotoria pública, aposentado, fizemos algumas averiguações, um estudo aprofundado, não é esse o caso, não enquadra, porque o prefeito ele desencadeou o processo da discussão, ela está em andamento e é a sociedade, através de todos os seus segmentos, que estão solicitando o quê? Uma prolongação do debate sobre as questões apresentadas pela Secretaria nos estudos até agora desenvolvidos. Demanda maior aprofundamento de participação da sociedade e para que a gente possa criar um movimento aí favorável, até para que o prefeito possa tomar uma atitude e não ser também cobrado do Ministério Público depois, nós montamos esse documento que eu vou passar a ler rapidamente. E, na verdade, assim, a presidência do Conselho do Meio Ambiente pode encaminhar esse pedido, mas eu achei pertinente, assim como no Conselho de Saúde ontem o Paulo Mariante colocou no Conselho a vistas deles, a gente está colocando para uma anuência aqui do Pleno também. Só para os senhores saberem, esse assunto está transversalizado junto ao secretário Pupo e o secretário Rogério Menezes, nada aqui está sendo feito sem um diálogo com todos e há uma concordância de um encaminhamento aí que pode vir a nos beneficiar. Então, lendo rapidamente o documento, para os senhores entenderem, ao prefeito Jonas Donizete, em cópia para o secretário Fernando Pupo, que é o responsável pela revisão do plano diretor da CEPLAN. Assunto: postergação e finalização e do encaminhamento à Câmara de Vereadores do projeto de revisão do Plano Diretor Estratégico de Campinas. O CONDEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas, o CMDU, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campinas, o CONGEAPA, Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas, e o Conselho Municipal de Saúde de Campinas. Entre aspas, nós pegamos esses 4 conselhos por 3 motivos. Os 3 primeiros, eles deliberam sobre território. No âmbito do meio ambiente, o nosso conselho, e o CONGEAPA no âmbito da área restrita à APA. E o CMDU também é responsável, inclusive, por todo o acompanhamento da lei, inclusive depois, né? O Conselho Municipal de Saúde, ele está inserido aqui porque a gente escolheu os conselhos que tinham representatividade da sociedade civil numa estratégia. O item saúde, o item educação, o item cultura estão transversalizados de forma importante na discussão do plano diretor, devem estar internalizados com muito mais propriedade e discussão. Então, mas foram conselhos importantes aí para reiterar e fazer peso junto ao Ministério Público na sequência. Todos abaixo assinados por seus respectivos presidentes, vêm à presença de vossas excelências para manifestar seu desejo expresso por cada um dos membros desses conselhos municipais de postergação da finalização e do encaminhamento do projeto de revisão do Plano Diretor Estratégico de Campinas. Considerando que o Plano Diretor constitui um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal, é um importantíssimo conjunto de normas que demanda discussão por todo o conjunto da sociedade. Considerando que a hierarquia das leis municipais, o exposto da cidade, é sua lei orgânica, e sua lei orgânica, enquanto plano diretor, constitui o desenho mais próximo da realidade da cidade que seus moradores idealizam. Considerando que o prefeito Jonas Donizete instituiu a Comissão Técnica de Revisão do Plano Diretor Estratégico, que já realizou etapas do diagnóstico discutido em oficinas regionais e audiência pública no Conselho da Cidade. Considerando que as etapas de prognóstico e construção dos cadernos de subsídios com as propostas da Prefeitura para a revisão do Plano Diretor Estratégico demandam ampla participação social, que configura indiscutível e expressa exigência legal no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 40 do Estatuto da Cidade. Considerando que esta participação deve ocorrer ao longo de todo o processo de revisão do plano, desde o processo de elaboração até a fiscalização de uma implementação, conforme afirma a medida da lei, e que esta participação, que não se faz, portanto, apenas nas etapas de diagnóstico, mas sobretudo nas etapas que ainda devem acontecer em Campinas,
com debate acerca da redação do projeto do plano diretor. Considerando que o período eleitoral de 45 dias criou um hiato no cronograma para o debate público do prognóstico junto à população sobre esta pauta, considerando a existência do manifesto de todos os setores da sociedade civil, no sentido de que Campinas deseja um debate mais amplo e participativo, conforme estabelece o Estatuto das Cidades, considerando que a Lei Orgânica do Município de Campinas estabelece em seu artigo 174, parágrafo único, o plano diretor e toda qualquer alteração às normas a ele correlatas receberão, antes de serem submetidas à apreciação da Câmara, um parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Considerando que a Câmara de Vereadores de Campinas não terá tempo hábil para garantir, como manda o Estatuto da Cidade no seu parágrafo 4º do artigo 40, expressamente dirigido também ao Poder Legislativo, o devido aprofundamento e discussão com a sociedade para deliberar sobre a proposta de lei do novo Plano Diretor Estratégico da cidade de Campinas, até o final de 2016, dadas a sua extensão e inevitável complexidade. Os membros provenientes da sociedade civil, dos mencionados conselhos e seus respectivos dirigentes encaminham com esta petição para que o prefeito Jonas Donizete garanta a continuidade dos debates da fase de prognóstico da revisão do Plano Diretor Estratégico por pelo menos mais 120 dias, sem prejuízo ao cronograma já apresentado pela Secretaria de Planejamento para início dos debates neste dia 31 de 10 de 2016. Me perdoem, em consenso também que o plano diretor ainda carece de muita discussão antes de seu envio ao Legislativo, embora seja verdade que a municipalidade já realizou debates, o que até este momento não se deu foi a discussão de ideias e de possibilidades, e não se discutiram normas concretas. O debate mais importante se faz a partir de um texto, e o texto, títulos, capítulos, artigos, parágrafos, incisos e alíneas, até o momento não veio ao público. O protagonismo da sociedade civil na discussão do projeto do Executivo se dá perante o Executivo e não no Legislativo. Não haverá prejuízo algum com a aprovação do plano pela Câmara somente em meados de 2017, embora a renovação a cada 10 anos seja uma exigência do parágrafo 3º do artigo 40 do Estatuto das Cidades e do inciso 6º do artigo 52 deste mesmo Estatuto, que afirma estar sujeito às sanções decorrentes da improbidade administrativa o prefeito que deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância nos dispostos citados. Convém levar em conta que a redação do parágrafo 3º do artigo 40 é: a lei que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Em momento algum, o Estatuto afirma que a nova lei que substituirá o plano diretor em vigor precisa estar pronta e promulgada antes do dia em que se completam os 10 anos da promulgação da lei que será substituída. 3. A aprovação de um novo plano diretor é um processo composto de vários momentos e não um momento único, o da promulgação da nova lei. O que a lei exige é que o complexo processo de substituição do plano em vigor tenha sido iniciado antes do advento daquele último dia em que se completa o decênio. 5. Campinas já iniciou o processo de discussão e revisão da nova lei bem antes daquela data. 6. Se o processo de revisão se encerrar com a promulgação do novo plano diretor em junho de 2017, por exemplo, estará plenamente atendido o desejo do Estatuto da Cidade, de que o processo de revisão aconteça a cada 10 anos. 7. Ainda que o Ministério Público entendesse diferente disso, seria inviável a instauração de procedimento apurador de ato de improbidade, pois embora a improbidade exista na lei que a previu, tanto na modalidade dolosa, artigo 9º, 10º e 11º da Lei Federal 8429/92, quanto da culposa, apenas o artigo 10º da mesma lei, a não promulgação do novo plano diretor antes de determinado só existe como improbidade na modalidade dolosa que exige, para sua configuração, a vontade livre e consciente do prefeito de não permitir à cidade a discussão de um novo plano diretor, que não é o que acontece em Campinas. 8. Jamais se configuraria, portanto, o ato de improbidade neste caso, já que não atendidos, nem em tese, seus pressupostos básicos de existência.
Ademais, lei alguma prevê outro tipo de sanção para a Prefeitura, por exemplo, em caso de não aprovação do plano diretor até o final de 2016. Se algum recurso, verba destinada a projeto estadual ou federal, exigir para que Campinas possa competir por ele, que a revisão esteja em dia, Campinas poderá competir, pois a revisão do nosso plano não estará atrasada. Não há, portanto, nada a temer para a pessoa do senhor prefeito municipal ou para os interesses da cidade, que estarão plenamente preservados. A sociedade postula modos de regular o funcionamento da cidade que ofereçam condições para que o desenho de intervenções específicas, como as operações urbanas, os projetos estratégicos e o mesmo desenho de empreendimento sejam parte de uma lógica mais ampla e propositiva, em lugar de construir inadvertidamente um crescimento sustentável. Este momento de nossa cidade exige uma nova compreensão do urbanismo e do planejamento urbano, rural e ambiental, indispensável para que seja possível exercer a cidadania e reinventar o espaço em que vivemos, com foco na sustentabilidade ambiental e a equidade social. Esse documento foi compartilhado, discutido com todos os presidentes que estão anuindo a eles. O presidente do Conselho Gestor da APA Campinas, Rafael Moya, teve que fazer uma viagem de urgência. O texto não estava ainda finalizado, mas ele aprovou uma moção ontem na reunião do COGEAPA, referente a esta pauta, pedindo a postergação. Por telefone, está encaminhando um e-mail, senhora secretária executiva, dando a confirmação. Nós vamos protocolar o documento dele, não contendo assinatura direta, mas anexando a moção e anexando o e-mail que ele está encaminhando. A posteriori, ele assina o documento, se for o caso, tá? Importante a anuência do COGEAPA, que foi através da Ângela Podolski, a conselheira Ângela, a representante do Conselho que se manifestou no Conselho das Cidades. Esse documento é uma anuência do Conselho do Meio Ambiente, estou colocando para anuência dos senhores, não há como haver modificação no texto, mas por concordância dos demais presidentes. Pois não, conselheira Tereza? Desculpa eu não ter mandado antes, mas teve a reunião do Comepac. Eu ia até mandar a pauta, estou em falta, preciso mandar. E lá foi aprovado também que o Conselho se manifestasse a favor da prorrogação do prazo. Então eu não sei se seria o caso de colocar aí também, junto ou não, enfim. Muito obrigado. Eu mando a pauta, desculpa. Muito obrigado, Tereza, pela lembrança. A doutora Regina Márcia encaminhou um e-mail para mim, fez esse comunicado que foi aprovado. O CONDEPAC só não constitui o grupo de conselhos que assina, porque os conselhos dos quais os secretários são os seus presidentes, por uma questão até de ordenamento jurídico, ele não pode assinar um documento contrariando o prefeito. É até uma questão aí meio ética aí também. Acho que não deve ter nenhum problema jurídico, mas acho que é uma questão. Então a gente poupou os secretários nesse assunto, mas a gente recebeu sim, mas que conste em ata a fala da nossa representante no CONDEPAC, a conselheira Tereza. Senhores conselheiros, muito importante que conste em ata a nossa anuência dos senhores. Eu coloco em votação a anuência do Conselho de Meio Ambiente em relação ao documento que está sendo apresentado aqui, será protocolado no máximo amanhã de manhã com a Prefeitura de Campinas. Os conselheiros favoráveis, por favor, manifestem-se. Contrários? Abstenções? Nós temos 20 conselheiros presentes, então, agora. Oi? Não, eu votei. Então, mas vai ter que decidir se ou o senhor ou o conselheiro não vai votar pela reconvivência. Não, espero lutar pela reconvivência. Então, ótimo. Obrigado. Bom, último item, tem mais 2 itens rápidos da presidência, bem rápida a reunião hoje, viu, pessoal?
eu vou abrir a minha palavra para o conselheiro Francisco, representante da Macrozona Pedra Branca, mas vou abrir a ele também como presidente do Conselho de Segurança Local do setor centro-oeste do município de Campinas. Ele fez um encaminhamento, um pedido ao CONDEMA, que eu estou adotando através da presidência da diretoria executiva do Conselho. Com a palavra, senhor conselheiro. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Francisco Augusto. Atualmente eu estou como conselheiro do CONDEMA e também como presidente do CONSEG Centro-Oeste, ao qual abrange uma grande área da região para lá da Anhanguera, entre a Anhanguera e a Bandeirantes e a Santos Dumont. Tá? E como na nossa região nós solicitamos em 2008 uma adoção pela Associação de Moradores do Nova Mercedes, uma adoção de praça, ao qual essa praça foi adotada pela associação pelo período de tempo de 5, 6 anos. E aí, finalizando esse tempo de adoção, a gente solicitou à Secretaria do Verde, à Secretaria dos Serviços Públicos, uma manutenção e contenção de controle de erosão na praça. E até na época, em 2010, o secretário, na época que era o Paulo Sérgio, ele foi visitar essa região, e lá nessa região tem uma nascente muito grande, muito bonita lá. E a gente solicitou que fizesse um projeto para essa nascente, e esse projeto está sendo encaminhado, está encaminhando através da Secretaria do Verde, Desenvolvimento Sustentável, o Banco de Áreas Verdes e a Secretaria de Serviços Públicos. E atualmente, nessa região, nós estamos solicitando, através do CONSEG Centro-Oeste, a iluminação, a poda de manutenção, a iluminação e a contenção e controle de erosão nessa praça, porque hoje em dia ela está com poder público, né? Acabou o processo adotado pela associação. Então, estou encaminhando esse requerimento, esse protocolo, através da Secretaria do CONDEMA, para estar reforçando melhor mesmo, sabe, esse nosso trabalho junto à comunidade local. Porque nós estamos está acontecendo muito casos de roubos e furtos na região, e essa praça é uma praça muito bonita, só que, infelizmente, à noite é um breu, e as pessoas têm maior medo. Em frente tem, próximo, são 3 escolas. A Escola Salvador Bove, que é do Estado, a Escola San Diego, que é do Estado também, e a EMEI Carlos Drummond de Andrade. E atrás dessas escolas fica essa grande área, que é uma área que atualmente o Banco de Áreas Verdes está fazendo alguns plantios, porque futuramente nessa mesma área também vai ser inaugurado o Centro de Saúde San Diego, né? Que está em fase de finalização. Então, por isso que, assim, só estou dando uma explanação para os conselheiros, para estar informando que os trabalhos existem, né? E que a gente também, por ser uma área mais distante, às vezes vai ficando meio esquecido. Mas a gente tem bastante reivindicações para a prefeitura. É onde tem uma nascente? Isso. Um lugar subido assim? Uma subida, a nascente é lá no meio. É um lugar que é declive, que é aclive. Isso, exatamente. E lá para baixo tem uma estação de esgoto. Aquela água não cai nesse riozinho, a do esgoto? Não, Ele é limpa? não, ela não está caindo, não. Na realidade, existe a estação de tratamento de esgoto do Nova Bandeirantes, né? Uma pequenininha, uma estação isso, uma pequena. O centro de saúde é construído do lado. A gente teve uma reunião na Sanasa, onde a Sanasa colocou um filtro a mais nessa estação. Agora? Faz pouco Nós temos um tempo. vídeo disso no YouTube, para quem quiser, viu? Tá? Dessa estação. Só tinha uma gradinha para segurar o mais gordo.
Tá no YouTube, para quem quiser. Mas então é isso, tá, gente? Muito obrigado. Eu vou estar encaminhando Lascado. ao Condé. Olha lá, tá vendo? Fica agora. Ô Mário, você me perdoe, eu pulei aquela hora, fui para votação e não abri a palavra para você, me perdoa, viu? Obrigado, conselheiro Francisco, eu vou dar encaminhamento com o requerimento da presidência, tá? Bom, eu só queria reforçar a colocação do Francisco no seguinte sentido. Alexandre. Ocupado. Opa, o prédio não fez nada de Alexandre, infraestrutura. eu só queria reforçar a colocação do Francisco no seguinte sentido. Aproveitando o comentário que você fez anteriormente sobre o ofício, sobre a transversalidade, no caso presente, essa praça, segundo a descrição do companheiro, tem à volta 3 escolas. São 3 escolas. Uma estadual, uma municipal. 2 estaduais e uma municipal. Eu acho que nós poderíamos envolver a área de educação, a Secretaria de Educação, eventualmente reforçando essa sua reivindicação. Por que razão? A existência de assaltos em escolas, hoje em dia, para retirada de material, retirada de equipamento, em bom português, para locupletar interesses de assaltantes, é enorme. Saiu uma informação hoje, se não me engano, no meio de comunicação, dizendo que num estado brasileiro, eu não vou discorrer o nome dele, houveram mais de 400 assaltos nos últimos 60 dias. Quer dizer, é uma coisa de louco, virou moda esse negócio de assaltar a escola e depredar a escola. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem um problema de segurança dos professores e dos alunos, tá certo? Porque muitas dessas escolas funcionam à noite. Então, uma praça abandonada, entregue às baratas, como é o caso dessa, eventualmente, se ela fosse iluminada, fosse urbanizada, etc. e tal, poderia acarretar em maior segurança para os professores e para os alunos. Entende? Então, eu acho que seria legítimo você conversar com o Alexandre e, eventualmente, reivindicar a participação da Secretaria da Educação no reforço dessa sua reivindicação, ok? Esse protocolo é através das escolas. Positivo. Obrigado. Eu tenho inscrito o Mário, o doutor André, e vou encerrar as inscrições na Tereza para esse assunto. Esse assunto, né? Mário, por favor, abriu. Doutora André. Não, é outra coisa, né? Então tá bom. Tereza. Esse assunto. Eu vou ver se eu localizo esse vídeo e mando depois para vocês. É só para comentar a falta de planejamento na cidade que leva a coisas como que estão acontecendo lá, onde foi feito exatamente o prédio do Vila Abaeté. Nós entramos com ação nos 2 ministérios públicos em 2011, no Ministério da Cidade, no Ministério do Planejamento, na Caixa Econômica, onde quiser, porque não tinha documento do FAR. Até hoje, se vocês pegarem a ação do Ministério Público, posso mandar para vocês também, tem Brookfield, Ginê, que é o dono do terreno, tem Prefeitura e por aí vai. Em nenhum momento tem Caixa Econômica, ou seja, o Ginê era o dono do terreno. Se o terreno, para pegar dinheiro da Caixa, tem que ser da Prefeitura, se não me engano, que é doado para eles, aonde que está? Ainda tem Ginê. Ou seja, por aí você vê o tamanho da ilegalidade da coisa. E mais, foi dividido em 12 ou X lotes, eu acho que 12, para ir para o GRAPROAB. Então foi feito o licenciamento individual. E as licenças de operação foram dadas individualmente também. Quem quiser tem tudo isso, porque nós temos ação nos 2 ministérios públicos. E aí o que aconteceu? Eles resolveram, depois de tudo pronto, fora todos os danos de meio ambiente, os ministérios públicos resolveram que não se podia construir nada a 2 quilômetros, até que se comprove que tenham todas as exigências legais, exatamente disso que não tem, da infraestrutura básica para a população. Então, eu tenho também, vou mandar para vocês, a licitação de uma creche que colocaram como Jardim Abaeté, para ver se tapeia, né? Porque lá é Vila Abaeté. Se você pegar o endereço, está
Vila Abaeté. Só que eles colocam na licitação Jardim Abaeté. Agora ele está falando do Centro de Saúde de San Diego. Isso tudo tinha que estar pronto lá atrás. Entendeu? Não é depois que mudam 2.000 famílias, 8.000 pessoas, que você vai fazer a estrutura do bairro. Então é uma coisa que o Condema tem que estar muito atento. Então quando passa licenciamento aqui, que a gente pega no pé de uns itens que falam que não pode pegar, depois não é isso. Essa nossa ação está lá para quem quiser, eu tenho cópia de tudo. Obrigada. Obrigado, Tereza. Só a título de informação que eu venho acompanhando, Francisco, a discussão com o juiz em torno das possíveis futuras pedidos de empreendimentos que tem na região. O juiz está analisando caso a caso. Me corrija a doutora Andréia se eu estiver equivocado. Todos os pedidos para a tentativa de novos projetos naquela região, que tem a liminar do juiz proibindo, eles passam por uma reavaliação, tanto das secretarias, né, correlatas, como do próprio juiz e a promotoria pública, no sentido de internalizar contrapartidas para viabilizar realmente a ocupação efetiva da área, não se liberar projetos sem você ter uma infraestrutura. Se os projetos não oferecem, além das compensações e das mitigações, as contrapartidas viárias, de escola, equipamentos públicos, o que for, né, garantidos no documento, nem o juiz, nem o promotor público e nem a secretaria está aceitando, as secretarias estão aceitando que o processo seja protocolado, inclusive. Eu sei de 3 casos que os empreendedores já estão se reunindo com o juiz e com o promotor, para daí eles poderem vir à secretaria, já com um encaminhamento, que as secretarias têm um trato com o Poder Judiciário e com a Promotoria Pública, e aí se busca a solução. É uma situação grave, mas que eu acredito que nos próximos 3 anos a situação ali deve ficar bem melhor, né, doutora Andréia, com as tratativas que estão sendo tomadas. Bom, alguém sobre esse assunto? Não mais, né? Então, na sequência aqui ainda da palavra da presidência, tem os comunicados. Um ofício que eu recebi do senhor secretário Rogério Menezes. Prezado senhor, vimos por meio deste convidados para a audiência pública do Plano Municipal de Educação Ambiental, que irá se realizar no dia 7 de novembro de 2016, às 18 horas. No Salão Vermelho do Paço Municipal, localizado na Avenida Anchieta. Bom, aqui eu não vou repetir isso, né? A convocação do regulamento para audiência consta na publicação do Diário Oficial do Município dos dias 4, 5 e 6 de outubro. Tá? De qualquer maneira, eu peço à secretária executiva que levante essa documentação e passe no meio dos senhores conselheiros com um convite reiterado novamente, por favor. Apesar daqui estar dando um link e tudo, mas por favor, pode mandar o link, viu, secretária, por favor. Estaremos presentes sim na audiência pública, com certeza. Eu tenho mais um comunicado, uma carta, ofício do dia 19 de outubro de 2016. Senhora Secretária Executiva do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas. João Luiz P.G. Minicelli, que também usa o nome de Giovanni Galvão, brasileiro, divorciado, professor, que dá endereço, etc., vem respeitosamente renunciar ao cargo de vice-presidente do Condema. A renúncia é necessária porque, pela recomposição institucional do Condema, o representante titular da Associação de Convivência perante este Conselho ocupa o cargo de presidente do Condema e o requerente, suplente da mesma associação, ocupa a vice-presidência. Assim, a renúncia à hora apresentada viabilizará nova eleição pelo Pleno, elevando-se à vice-presidência outra instituição ou mesmo algum órgão público, oportunizando-se assim as outras instituições a experiência de dirigir este órgão. Mantenho-me apenas na condição de suplente da Associação de Convivência ao Condema, com o mesmo espírito de contribuição com que sempre atuei. Renovo a Vossa Senhoria a expressão da minha gratidão pelo apoio que me foi dado durante minha permanência no exercício da vice-presidência, bem como no breve período de efetividade da presidência do Conselho do Meio Ambiente de Campinas, atenciosamente, João Luiz P. Minicelli. Isso é uma configuração técnica administrativa, a mesma entidade não ficar com
presidência e vice-presidência. Nesse momento, eu fiz uma abordagem, fiz um direcionamento, um convite ao professor Mário Sensi, que já tinha sido convidado a ser meu vice-presidente na época da formação da chapa, mas que naquele momento ele entendia que não era o momento, ele estava com outros afazeres, mas em razão dessa situação agora, se mais alguém se propõe, está aberto. Se não, eu faço a indicação para nós votarmos aqui no pleno, nesse momento, a vice-presidência com a composição da entidade que o professor Mário Sensi representa, e ele assumiria a vice-presidência conosco na diretoria executiva, levando-se em consideração até a proximidade que ele tem com a diretoria executiva, dos trabalhos que ele vem desenvolvendo junto da Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, e porque ele acaba me ajudando, ele ajuda muito já a presidência hoje, nesse sentido, nas discussões com a diretoria de licenciamento ambiental, com os técnicos da IVA, quando a gente tem esse aprimoramento que vem ocorrendo aí cotidianamente nas questões do licenciamento online. Muitos itens, inclusive, reiterados pela conselheira Tereza aqui em vários momentos, alguns deles com total pertinência, outros que a gente está buscando ajuste técnico. Então, é um aperfeiçoamento. Então, em primeiro lugar, mais alguém tem interesse em disputar a vice-presidência? O senhor tem a palavra? Por favor. Eu já. Boa tarde. Eu agradeço, já comentei com o Alexandre. Eu gostaria que alguma outra pessoa fosse o vice-presidente. Eu já comentei com ele. Então, por favor, se tem algum interessado, agradeço. Pois não? Só para ajudar no campo de avaliação do problema, a situação é a seguinte: na realidade, o professor Mário reúne, vamos dizer, as condições necessárias e mais do que preferenciais para ocupar essa posição. O problema é que o professor Mário já é presidente de uma comissão extremamente estratégica, a Comissão Técnica de Análise de Território e Avaliação de Licenciamento, etc. Então, eu acho que a indicação dele, o preenchimento do cargo por ele, seria excelente, desde que não houvesse prejuízo para a comissão técnica que ele já preside. Se não houver incompatibilidade, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que ele seria um bom vice-presidente, aliás, o mais indicado que a gente descobre por aqui. A ideia é justamente isso. Só o trabalho que ele já executa lá me ampara tremendamente aqui, né? Por ser a Câmara Técnica que tem maior demanda de trabalho, gente, nem preterindo as demais e nem os demais conselheiros, né? E pelo histórico do Mário nas conquistas que nós temos aqui. Muita coisa que a gente conseguiu com o PROAMB, muita coisa que eu consegui também no meu mandato aqui, colocar hoje em realidade no CONDEMA, vem justamente de todo o tempo que o Mário participou do Conselho do Meio Ambiente em outras épocas, e ele tem lá guardado todas as anotações, ele organiza isso de uma forma, isso é muito importante, isso é um patrimônio para o histórico. Eu acho que uma pessoa que tem em memória todas as discussões, está aí participando diretamente, ele contribui muito. É nesse sentido, o Mário não vai lhe acarretar, vou procurar na medida do possível, não acarretar nenhuma outra situação. Eu acredito que a sua preocupação ela está muito mais num outro sentido, e eu tenho tido aqui os 2 anos de mandato, os 2 mandatos, né, agora o 3º ano de mandato, nenhum documento meu eu encaminho sem anuência do conselho, né? Então, da mesma forma, eu vou continuar. Você não vai correr o risco de, tendo seus preceitos conceituais e ideais posicionados, vão ser feridos em nenhum momento, porque toda decisão de diretoria executiva é discutida entre nós, secretária executiva, vice-presidência, e os presidentes das câmaras técnicas, que eu já até considero também, né? E, no segundo momento,
o pleno se manifesta em cima de qualquer encaminhamento que a gente vai fazer, né? E você também tem o direito ao seu voto enquanto conselheiro. Se ninguém mais se propõe, e apesar do Mário não desejar, mas ele não se opõe a ocupar o cargo, essa que é a questão, né? Você pode não querer, se opor é outra história. Se não se opõe, eu colocaria em votação os favoráveis ao nome do professor Mário Sensi ocupar a vaga da vice-presidência do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, que eu acho que inclusive é um mérito, o senhor é merecedor até de ter isso no vosso histórico aqui. Quem sabe o senhor assume a presidência no final do meu mandato, inclusive. Em votação, os favoráveis, por favor, manifestem-se. Isso. Contrários? Abstenções? 2 abstenções? 3. Qual é a terceira? Doutora Kelly. Não, é a Kelly. Ah, não, tem mais um conselheiro. O senhor é conselheiro de qual área? Desculpe. Da CAT. Ah, professor, obrigado. Então, muito bem-vindo à diretoria executiva do CONEMA. Depois eu passo umas 5 pastas que nós temos lá de coisa. Agora conta toda a verdade. Professor, o Dr. Giovanni vai continuar nos ajudando no amparo aí e tudo mais, tá? Então, último item de pauta, eu tenho um requerimento do professor Mário, por favor, a palavra da presidência. De pauta não, essa aqui é da palavra da presidência. Depois a gente vai para a fala dos conselheiros.